Bom, olha só, o sul de Minas Gerais é considerado a região mais, vamos dizer assim, produtiva, né? Mais produz leite no país. O que deveria ser uma boa notícia, acabou se transformando em lamento do pecuarista de lá. É que um estudo revelou que o preço pago ao produtor caiu de maneira significativa de um ano para o outro. O índice da queda chegou a 18%, se comparado a 2023. Vamos repercutir essa informação com o Feliciano Nogueira de Oliveira, superintendente de Inovação e Economia Agropecuária da Emater, que realizou a pesquisa. Olá, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os que assistem a gente aqui no AgroMais. Satisfação em recebê-lo. Já faz um tempo, inclusive, que a gente vem tratando deste assunto, né, de como o produtor de leite vem, vamos dizer assim, sofrendo, né, passando um drama realmente em manter a atividade, porque ele aplica um investimento, mas não vê um retorno. E a gente está aí com esse levantamento agora feito pela Emater, constatando que ali o sul de Minas Gerais, a região que mais produz leite, acaba também sofrendo acaba também passando por esse mesmo cenário, né? Do produtor não ter o retorno, né? Perfeito, Fábio. Bom, a gente tem que considerar que nós vivemos hoje uma economia globalizada, né, em que nós temos aí impactos ainda decorrentes desde a Covid-19, vem a questão dos conflitos internacionais, vem a questão das mudanças climáticas. Tudo isso impacta em custo de produção, seja na questão da produção do alimento volumoso e concentrado especialmente, seja na condição da energia que se gasta para a produção, e seja a questão de fertilizantes, que são fatores essenciais à produção. Então, o que a gente percebe é que vem havendo, né, esse custo de produção tem sido um fator preponderante para que, muitas das vezes, o preço não consiga acompanhar os custos, né? A gente percebe que, junto disso, nesse ano de 2023, especialmente, tivemos um impacto também no que diz respeito à questão das importações oriundas aí do Uruguai e da Argentina, o que, né, impactou bastante no país como um todo, naturalmente, em Minas Gerais, como o maior estado produtor de leite, naturalmente isso reflete bastante. O que a gente tem como expectativa é de que, em função até das próprias mudanças na economia argentina, de que haja, né, uma contenção agora já nesse ano de 2024 nessa importação de leite, né? Medidas vêm sendo tomadas no sentido de retrair essa importação e, naturalmente, em função dos baixos volumes hoje estocados, nós acreditamos que há uma sinalização de uma ligeira recuperação de preços para esses próximos meses. Porém, né, fica aí, de fato, essa situação atual de que muitos produtores estão sentindo o drama, né, de estarem produzindo um produto essencial à população e sem a remuneração devida, o que faz muitas das vezes ele sinalizar até para uma possível deixar de lado, né, a atividade. Pois é, Feliciano, muitos acabaram, né, tendo que deixar a atividade. A gente sabe que a grande maioria aí, né, seria de pequenos produtores, né? A produção do leite depende muito dessa mão de obra, né, desses pecuaristas. E aqui eu li uma certa reportagem que traz justamente, né, se houve de repente um aumento no preço pago, o custo aumentou, então quer dizer, essa balança não se equilibrou e ficou pendente negativamente para o produtor. E é por isso que muitas vezes o consumidor que vai ao supermercado reclama até que o leite está caro e não entende por que o produtor estaria reclamando, né? Por causa disso, esse desequilíbrio está justamente nesse trajeto entre a fazenda, né, e ao consumo final. Isso mesmo, Fábio. E o que acontece muitas das vezes é que o consumidor, né, não está devidamente atento a todas essas questões que interferem. Agora, no caso específico do produtor de leite, há um impacto maior ainda nesse pequeno produtor,
que a grande massa de produtores que nós temos, no caso de Minas Gerais especialmente, e acredito que, assim, que em muitas das demais regiões, né? Mas o que acontece esse produtor? Ele vivencia uma situação de comprar, né? Normalmente ele paga o preço que um grande produtor paga para os insumos. No entanto, ele não tem uma escala de produção que o grande produtor tem na hora de comercializar o seu produto. Então, ele ainda sofre mais com essa defasagem entre os custos que ele paga para produzir e aquilo que ele recebe como remuneração do produto. Ele é um pouco mais penalizado, o que nos desperta para a gente, né, uma necessidade muito grande de realmente, né, haver uma política equilibrada entre a questão de custos de produção e de remuneração de produto e de políticas, né, que reduzam impactos como esse gerado por questão de elevação de custos de fertilizante, importações de leite. Tudo isso são políticas que precisam ser trabalhadas no sentido de minimizar esses impactos. Pois é, só para trazer alguns números para o nosso público, Feliciano, o setor de lácteos tem um peso, né? Claro, segundo o Ministério da Agricultura, são 1.180.000 propriedades rurais produzindo perto de 35 bilhões de litros por ano, o que faz o Brasil ser o terceiro maior produtor mundial de leite. E mesmo assim, mas parece que deu uma estagnada. Segundo outro estudo aqui também, há uma década já estaria nessa situação. E esse estudo feito pela Emater aponta alguma direção no sentido de recuperação? É possível que o governo consiga, talvez, reverter esse quadro, mesmo que seja a longo prazo, não seja ainda para 2024, mas o senhor vê alguma saída para reverter? Olha, Fábio, de fato, essa estabilização na produção nacional, né, ela está aí nessa faixa de 34 a 35 bilhões de litros de leite desde 2013 e 2014, né? Então, já vem se percebendo de algum tempo essa situação também que, de alguma maneira, é reflexo dessa questão de custos de produção, de consumo, né? Porque o mercado consumidor sinaliza muito, e o que tem se percebido também uma certa estabilidade em relação a consumo. Onde a gente tem percebido, né, até em nível mundial, que tem havido um crescimento maior na produção, tem sido na Ásia, em função também do crescimento populacional e de um maior aumento de consumo. Tem sido aí da ordem de 4,3% ao ano. Mas nas regiões tradicionalmente produtoras, como a própria Europa, e aqui na América do Sul e no Brasil mais especialmente, a gente tem percebido uma estabilização nessa produção. É claro que há uma necessidade de nós estarmos proporcionando condições, e como você disse aí, né, o Estado, o governo estar atento a políticas que, de alguma maneira, né, propiciem tanto a redução de custos de produção, como ampliação de mercado, seja no mercado doméstico, como, por exemplo, uma política mais voltada a estimular o consumo de leite nas escolas, né, ou de fazer produtos como programas como o Programa de Aquisição de Alimentos voltados para a compra do leite ou de produtos lácteos. Então, tudo isso são estratégias que podem, de alguma maneira, voltar a atrair o produtor para a produção de leite, e que é uma atividade, ela é cultural. Em Minas Gerais é uma cultura. O produtor, ele tem uma satisfação em fazer a produção de leite. No entanto, ele está se sentindo numa condição de penalidade, vamos dizer, diante de todo esse contexto, que faz com que ele, pesarosamente, né, às vezes é obrigado a deixar a produção. Tá certo? Feliciano, inclusive a Embrapa Leite, que é aí na região, né, já também trouxe uma expectativa de que a saída seria realmente a queda no preço dos insumos e, quem sabe, de repente, um aumento do poder de compra do consumidor, que aí pudesse retomar essa situação mais normalizada, né, de produção e consumo, né? Porque tivemos Perfeito. há pouco também gerou até uma crise, né, ainda maior entre os produtores de leite e o governo federal, no sentido das importações, né? O que acabou gerando também um atrito, né, um ruído que teve que procurar uma saída, já que estamos no Mercosul, e seria talvez uma prática comercial, né, legítima, mas que isso ia interferir muito no mercado interno.
É como você disse, Fábio. De fato, assim, as relações comerciais, né, elas precisam ser respeitadas, elas existem mesmo, de fato. No entanto, o que nós sentimos é que no caso, né, do leite, houve assim, o que trouxe para a gente uma preocupação também, que é o seguinte: o nosso produtor, né, o produto nosso, ele está menos competitivo em relação ao produto nesses mercados, como Uruguai e Argentina, o que afetou diretamente. Então, o que nós precisamos de estar, né, trabalhando muito junto aos produtores, e aí existe todo um arsenal de assistência técnica. A Emater faz um trabalho espetacular de assistência técnica no meio rural, no estado de Minas Gerais, nos demais estados da mesma forma, mas no sentido de fazer com que o produtor também busque essa maior eficiência para se tornar-se mais competitivo e, ao mesmo tempo, o governo ter uma política melhor equilibrada em termos de relações comerciais de importação e exportação. E, ao mesmo tempo, né, torcermos para que nós tenhamos uma política, uma política econômica que propicie também uma recuperação do poder aquisitivo da população, melhorando o consumo no mercado interno. Né? Então, é uma conjugação de situações que precisam ser trabalhadas, né? O consumidor precisa estar consciente também disso, e o produtor, né, que vem se dedicando, ele não esmurece, ele não para, né? Mas a necessidade, né, dessa conscientização também de um trabalho de maior eficiência que dê mais competitividade ao produto que ele gera. Feliciano, há pouco você disse a satisfação do produtor de leite em estar nessa atividade, né? Às vezes é passado até de gerações para gerações, né? Exato, Esse talento, né? Essa exato. dedicação. Já fui em algumas propriedades, eu pude perceber esse orgulho, né, de muitos produtores de leite, mas infelizmente acabam tendo que encarar esse desafio que é equilibrar as contas, né, de custo e também de rentabilidade. Agora, Feliciano, só para a gente encerrar, o estudo também trouxe que a mudança no clima pode ajudar bastante também, né? Aumenta a produção de milho, de soja, de farelo de soja, e assim a cotação pode ser reduzida e isso pode facilitar de alguma forma na ração animal ter um preço mais em conta e assim o produtor tirar daí o seu lucro. Olha só, Fábio, nós estamos aqui numa torcida, né, para que as chuvas se prolonguem um pouco mais, né, que nós tenhamos uma condição de pasto melhor, o que contribui muito para o produtor de leite, que ainda tem o seu sistema de produção baseado na pastagem, né, reduz bastante o custo de produção. No entanto, em função dos efeitos ainda do El Niño, né, que assolou aqui bastante a região como um todo, o país como um todo, no ano de 2023, na ocasião de plantio de lavouras, de culturas, há uma expectativa de que nós, em algum ponto, possamos até chegar a ter um comprometimento em termos de produção de grãos. Então, há uma necessidade muito grande do produtor estar atento, já se preparar, porque pode ser que a safra tenha algum grau de comprometimento em função das mudanças climáticas, mais especialmente de efeito do El Niño, ocorridas no final do ano passado, quando, né, por ocasião do plantio das culturas da soja, do milho, do sorgo, né, do milho que vai para a silagem. Então, há uma necessidade do produtor estar muito atento e se preparando melhor e aproveitando melhor um bom manejo de pastagens agora, nesse período, né, para que as pastagens se prolonguem um pouco mais, né? Se Deus quiser, tenhamos um pouco mais de chuvas aí, para que reduza esse custo de produção e o produtor retome, né, com mais vontade, com mais vigor, a sua produção de leite. Dado especialmente a isso, ao prazer com que ele faz isso. É isso, Feliciano Nogueira, a gente vai continuar aqui na torcida, na expectativa de boas notícias, de um quadro mais, vamos dizer assim, animador para o produtor de leite no país, porque afinal de contas ganha o produtor, ganha o consumidor, né? Eu acho que todos acabam mais satisfeitos. Muito obrigado, então, Feliciano Nogueira, superintendente de Inovação e Economia Agropecuária da Emater em Minas Gerais. E qualquer novidade, por favor, a gente traz aqui as notícias. Muito obrigado. Foi um prazer enorme. E vamos torcer para que tudo caminhe nesse sentido e que o produtor seja dignamente remunerado pelo produto que faz.